A canequinha ali. Para o nosso correspondente, que não nos esquece, né? Sempre manda. Sempre manda. É. E eu não sei, sabe, Anitta, até me permita fazer Eu lembro, né, em uma reunião que você falou que quando a gente indica alguém, que esse alguém é correspondente, que a gente deve lembrá-lo desta correspondência e que nós aguardamos a participação deles. Então eu acho que o Engel ele compreendeu, né? O Engel, eu digo a vocês que da época que eu e Ariosvaldo estamos, é o primeiro que compreendeu, não que os outros não compreendam a importância da academia, mas a importância de nossa reunião. Então, como a Vera avisa o Engel já faz uma matéria pequena, diretamente, como quem diz, sou correspondente, mas estou presente. É algo muito bonito do Engel e que vocês podem pedir aos seus correspondentes. Mário Frota também, mas não é na reunião. Mário Frota nos manda sempre matérias, né? A gente se queixa, né? Alguns, tem reuniões anteriores aí, da nossa falta de correspondência com os associados distantes, não é? Mas nem sempre a recíproca é verdadeira também. Eles também, muitas vezes, só recebem a titulação e nunca mais se ouve falar. Quer dizer, também não há aquele interesse do associado que ingressou, não é? Teve toda a vontade, e depois não houve repercussão. Quer dizer, simplesmente isolou as suas atividades e a academia ficou apenas como um título. Também não é interessante. A academia tem que ser viva, né, atuante. E a vida se consegue assim, né? Com manifestação, com recíprocas e mútuas, né? Nós temos aí consegue continuar vivendo, né? Pessoas maravilhosas. Mário Frota, a Tânia bem lembrou, não escreve para a nossa academia, mas toda semana o Mário Frota está mandando as crônicas dele de Lisboa. Agora a nossa amiga vai voltar para Lisboa, também vai mandar umas notas para nós, alguma coisa. Não foi nada que eu tenho que escrever, mas a gente... O Walter Cardoso mandou para nós ontem um opúsculo, uma frase muito bonita, que eu disse: Walter, você vai ter que ler para nós. É bem moderna. Você não trouxe? Tá, então você vai. Só gostaria de dar uma moção de júbilo para o Walter e vocês vão. Ele já colocou, eu pus na minha página o trocadilho de palavras, a rapidez com que ele fez um trocadilho, Rubens, impressionante. Eu vi. Você viu? Tá no teu Face? Do verso, né? Tá no Face, tá no teu Face. Fez. Só alguém abriu. Alguém abriu, fez. Enquanto isso, Dione, tem alguma coisa para falar para nós? Vou tentar ser breve. Bom, querido presidente, vice-presidente, colegas, confrades e confreiras, eu gostaria de fazer um convite para vocês de uma leitura que eu estou fazendo, de um trabalho que eu estou fazendo, um artigo científico que eu estou fazendo, chamado A Influência da Literatura Gótica na Obra de José de Alencar. Bem, eu acho que a maioria dos colegas deve conhecer a minha paixão pela literatura gótica, e que só se estruturou mesmo como literatura no Brasil a partir do finais do século XVII. E também acho importante dizer um pouquinho o que é gótico e o que é literatura fantástica. Então, o gótico é um subgênero da literatura fantástica, ao lado de ficção científica, policial, contos de fada. Mas qual seria a diferença do gótico? O gótico ele vai privilegiar o sobrenatural, o macabro e o vampírico, o estudo de sombras das pessoas. Então, nas minhas pesquisas de mestrado, quando eu estava fazendo e que eu concluí em 2016, eu acabei publicando a minha dissertação de mestrado de Álvares de Azevedo, né, com esse título, A Prosa Gótica de Álvares de Azevedo em Noite na Taverna. Se alguém quiser dar uma olhada, eu estou passando. E o que acontece? Nessa época, eu estava procurando subsídios para a minha pesquisa em Álvares de Azevedo, que também, para muitos dos meus colegas aqui, sabem quanto que eu sou apaixonado por esse autor. Eu estudo tudo sobre ele há muitos anos já.
Então, nesses subsídios, eu também procurava sobre a tradição gótica no Brasil. Quando é que isso aconteceu aqui no Brasil? Com muita dificuldade, a gente vai descobrindo as coisas. Porque, na verdade, essa literatura gótica, que os nossos autores acabaram sendo influenciados nos séculos XIX e XX, que pelos críticos acabou sendo deixado de lado. Por quê? Porque o fantasioso e o imaginário não foi levado em conta pela crítica daquela época. Então, eu tive assim, bastante dificuldade nessa época mesmo, 2016, de encontrar esses subsídios, mas acabei, por fim, descobrindo dois livros bem importantes, que é o Gótico Tropical, de Daniel Serravalli de Sá, que ele é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele é um doutor, e ele escreveu o Gótico Tropical, o Sublime e o Demoníaco em O Guarani. Então, aqui ele quer trazer todo esse apanhado da influência da literatura gótica na obra de José de Alencar. Mas como é que isso ia acontecer? E eu fui estudar. Então, essa influência, né, gótica na literatura, na obra do José de Alencar, é através das narrativas dele, né? E um outro autor, eu também vou passando assim, se o pessoal quiser ir vendo, né? Um outro autor também muito importante é Júlio França, né? São professores das universidades federais, esse aqui é do Rio de Janeiro, e que fala da literatura do medo no Brasil. O que é que isso significou para os nossos autores de uma literatura que estava se formando, né? Estamos falando isso de século XIX, romantismo, né? Eu também acho que passo para você também. Então, esses dois autores, tanto o Serravalli de Sá quanto o Júlio França, me inspiraram a escrever esse artigo, né, sobre a influência, né, que teve o José de Alencar dessas obras, dessas novelas góticas que ele lia assiduamente nesses séculos XIX, né? E que não foi, é importante dizer também que ele não foi apenas, né, sem querer rotular, né, mas o nosso José de Alencar é conhecido como indianista romântico. Mas existe um outro viés de leitura dele, que é o que esses autores aqui propõem, né, especialmente na obra dele, O Guarani, que é esse viés gótico. Então, o meu convite a essa leitura, desse meu trabalho que está sendo elaborado, está mais ou menos com 23 páginas, é um artigo científico, é justamente mostrar a vocês esse lado dele, né, para que vocês possam ler o José de Alencar não só como um poeta romântico, indianista, mas também com influências do gótico. E eu achei, assim, né, a minha ideia é homenagear a Alja nesses nossos 80 anos da academia, com esse artigo, né, que eu gostaria que todos tivessem acesso a ler a isso, depois eu vou passar ao nosso presidente, né, e especialmente homenagear o José de Alencar, para que as pessoas conheçam um pouco mais dele, né. E que mais que é importante falar? Então, o José de Alencar, ele leu muitas das novelas góticas lá que chegavam aqui no Brasil, né? Porque não adianta, todos nós, autores, escritores, somos influenciados, sofremos influências. E nesse livro, principalmente o do Guarani, que é o do Gótico Tropical, ele mostra todas as comparações do que significou esse momento na vida do José de Alencar como escritor. Então, tem uma biografia que saiu do José de Alencar em 1873, vejam como é antigo, onde o próprio José de Alencar assim diz, que eu vou passar a ler para vocês, para não roubar nenhuma palavra. Nessa época, tinha eu, José de Alencar, 2 moldes para o romance. Primeiro, o romance gótico. Um merencório cheio de mistérios e pavores, esse o recebera das novelas que tinha lido. Nele, a cena começava nas ruínas de um castelo, amortalhadas pelo baço clarão da lua, ou em alguma capela frouxamente esclarecida pela lâmpada, cuja luz esbatia-se na lousa de uma cama. E o segundo molde de romance do José de Alencar é uma narrativa mais bucólica. O outro molde, que me foi inspirado pela narrativa pitoresca de meu amigo Sombra, era risonho, loução, brincando, estendendo graças e perfumes agrestes. Aí a cena abria-se em uma campina, marchetada de flores e regada pelo sussurrante arroio que abordava de recamos cristalinos.
Então fica o meu convite para a leitura desse artigo, que eu vou passar a Anitta assim que ele estiver em condições de Anitta. E quem tiver interesse, a Anitta vai poder dar esse acesso. Veja a beleza do trabalho da Dione e não só fazer o trabalho, mas homenagear a Academia José de Alencar nos 80 anos. Eu proponho uma moção de júbilo para o trabalho da Dione. Aprovado, uma moção de júbilo. E o Dione? Aprovado uma moção de júbilo pelo teu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Alguém achou do Walter a frase beleza do Walter a Vera? A perversos versos aversos aos diversos universos. A perversos versos aversos aos diversos universos. É uma aldravia? É uma aldravia? É uma aldravia? O que é aldravia? Agora explica. Tem 6 palavras, não é? Perversos versos aversos aos diversos universos. Se não contar aos, são 6. 6. Conta Seis. também. Então explique para nós o que é uma aldravia. Só um pouquinho, deixa eu escrever aqui uma palavra. Se eu esqueço depois. Aldravia, já aproveitei a frase dele que está bem parecida, não é? Eu estive na terça-feira passada no Centro de Letras do Paraná para fui convidado a assistir uma palestra sobre aldravia, proporcionada pela Academia Paranaense da Poesia. Estariam lá os criadores do termo e tal, um casal. Então, fui lá e lá me pediram na ocasião para representar a Alja, já que não tinha outra pessoa lá da aula. Então, eu acabei representando a Alja naquela reunião. O casal criador da aldravia e do título e tudo, né? Estava lá presente, são mineiros de Mariana, e fizeram uma exposição bem longa sobre o tema, né? Mas eu fiz uma síntese hiper sintética, né, sobre aquilo que escutei lá, para passar para vocês, né? Ele fez uma ata para nós, isso aqui é bom. Uma Ele fez síntese uma aqui. ata. Não me preocupei com a ata lá no momento, estava preocupado com o que ele estava falando. Bom, então, vou ler o que eu escrevi aqui, porque depois também não me lembro de cor. Participação na palestra sobre a aldravia no Centro do Paraná, representando a Alja. Aldravia. O termo criado por seus fundadores há 20 anos aproximadamente em Mariana, Minas Gerais, que são José Benedito Donadon Leal e sua esposa Andréia Donadon Leal. Aldrava, a palavra é composta de aldrava, que significa fechadura, né? Coisa que tranca cadeado e tal. E via, que é caminho. Então, a proposta é a libertação da poesia dos cânones e parâmetros tradicionais. Então, a aldravia, na forma poética, seria a passagem, a mudança de visão da poesia da tradicional para a pós-moderna na proposta da aldravia. É uma libertação, segundo os autores, não é? Uma libertação da poesia. É um movimento pós-moderno que visa liberar o sujeito consciente de si, tirando a poesia contemporânea da marginalidade. Citou como exemplos Renato Russo, Cazuza, Caetano Veloso, entre outros. Busca a convivência harmônica com a poesia clássica, mas com algo original. Não é uma rebeldia contra a poesia clássica, mas uma espécie de nova visão, né? Em suas linhas gerais, abole a pontuação, me lembrei do Rubens, abole a pontuação e as iniciais maiúsculas, a menos que seja para visualizar o objeto. Por exemplo, se ele escrever na poesia vaso, em letra minúscula, o termo só compõe o poema. Se ele colocar vaso em letra maiúscula, na hora que você está lendo, você precisa visualizar o vaso. Entendeu?
Bom, as pausas são Ninguém escolhidas. sabe disso, As né? pausas são escolhidas pelo leitor. Se vai ter visualização. Não. Quem lê, faz a pausa como quiser. Sem imposição nenhuma. O sentido está explícito no texto e não na semântica da palavra. Então não é como a poesia tradicional que valoriza a palavra, não é o termo, a semântica do termo. Não, ali o termo compõe um conjunto. E a ideia, claro, as palavras têm força e são importantes, mas elas vão compor uma ideia geral da poesia que será formulada pelo próprio autor, pelo próprio leitor, independente da opinião do autor. Entende? Quer dizer, você escreveu de um jeito, mas eu posso entender de outra maneira. E sou livre para isso. Usa apenas 6 palavras. É o valor da palavra sobre a imagem. Busca o máximo de poesia no mínimo de palavras. Palavras plenas de sentido, tanto para o autor quanto para o leitor. Explora sons na leitura das palavras também. Agora tem aqui, eu copiei 4 exemplos de aldrabia aqui, só para ter uma noção. Né? Aldrabias dos próprios criadores aqui e mais um seguidor. Uma é aldravias, escrito assim, verticalmente as palavras, não é no sentido horizontal, né? Cada palavra embaixo da outra. Tomaram todas. Embaixo da outra. Assim, aldravias buscam continentes em longínquas porções. Outra aldravia. Aldravia, meu verso, universo em poesia. Mais um. Morangos passeiam sob blusas de algodão. Esse tá bom. Que acontece, né? Passou meu tempo. A outra. Trovões riscam céu, chuva de palavrões. Ficamos com o morango. Então, Gostamos do morango. Gostamos do morango com nata, né? sem nenhuma crítica, então foi isso que eu ouvi na reunião dos próprios criadores do termo, né? E existem livros, vários livros sobre aldravia. Pastor, eles que criaram essa palavra, aldravia? Diz eles que... Muita coisa que eles falam aí já tem desde nossa. Eu estou achando que eles estão querendo eles fazer querem mais uma gavetinha para colocar que isso aqui é aldravia. Eu achei, classificar, uma bobagem. me pareceu, não é? Que eles estão forçando, não digo, mas lutando para a criação de uma nova forma poética. É para ficar... Que já existe, eles citam inclusive no Poetrix, que já existe o Poetrix, é uma outra forma poética, também de minimalista, não é? Mas o próprio Guilherme de Almeida já tem a poesia mínima, que é só, inclusive, de monossílabos, de sílabos. A poesia mínima de Guilherme de Almeida, que é um poeta clássico famoso, né? Guilherme de Almeida criou também o haikai, um haikai que conta 575, rimando a primeira com a terceira. Então, o haikai guilhermino... Importou, né? O haikai é uma criação japonesa. É uma japonesa, mas o haikai guilhermino, ele dá uma outra conotação ao haikai, sabe? É uma poesia mínima, mas com uma compreensão não tão mínima quanto o haikai dele, era Colodi, por exemplo, né? Então, ele é um pouquinho a coisa mais extensa na sua compreensão, o haikai guilhermino. Mas são poesias minimalistas. Então, essa aqui é mais uma poesia minimalista que está sendo criada. É só pegar um verso, essa é a linha, né? São 6 palavras. Colocar ele E colocar assim, vertical. ó. Duas nuvens cochicham e seus rabos espicham. Está feito uma outra vez. Essa é uma poesia minha feita diferente. É duas nuvens cochicham e seus rabos espicham. Ele não está entendendo. Mas eu vou colocar então uma embaixo da outra e vai ficar uma outra vida. Agora sendo crítico, como poeta acadêmico que sou, não é? Eu escutei com isenção de alma aberta. Mas eu acho, por exemplo, que uma aldravia poderia ser até contra os autores, não é? Assim, né? Aldravia
tentativa rebelde de fazer poesia. Não é rebelde porque ele falou que são 6 palavras que pronto, já foi uma regra aí, já foi uma norma. Ele já colocou uma norma de que tem 6 palavras, uma embaixo da outra. Já tem norma, já não é rebelde. Já é uma norma. Rubens, da outra vez você vai na Aldravia. Nós que pedimos Eu adoraria discutir isso. Eu adoraria. Esse tipo de coisa boa. Isso é coisa boa. Pesquisem na internet, eu pesquisei na internet. Pesquisem na Eu internet. adoraria falar. Existe toda uma explicação dentro da língua portuguesa sobre a Aldravia. Existe uma explicação técnica em língua portuguesa sobre as melopeias. Então você vai lá na internet e você vê toda a explicação, né? Toda a justificativa. E também existem vários livros de Aldravia. Tem uma nossa poeta aqui do Paraná, que é pintora e poeta. É a Siroba, né? A Siroba já tem 2 livros publicados e um prêmio internacional de Aldravia. Então, é questão de procurar na internet sobre a Aldravia e você vai ter vários exemplos. Só para não ficar com informação mal entendida, mas foram esses 2 mineiros, um casal parece, né? Eles que inventaram isso, eles que criaram isso. Eu acho que a ideia, e a partir daí, então, tem pelo que eu entendi, a ideia não é original deles. É uma ideia, livros, inclusive, tudo, então já tá inclusive estrangeira, sabe? Já existia alguma coisa em inglês, em francês, já existia alguma coisa. Mas o que eles fizeram foi sistematizar aqui. Codificou, né? O pensamento já existia, que nem o avião. O que eles fizeram foi sistematizar aquela ideia E esparsa. batizaram e se apoderaram aí da coisa. Mais ou menos isso. Então, bom, nós temos algumas ideias para o nosso aniversário da academia, que na verdade ele vai começar no